Senhoras e senhores, muito boa noite para todos vós. Sejam bem-vindos ao canal Mídias de Magia e Luz. Eu sou Beto Quimbanda e é um prazer muito grande poder estar juntinho de vós. Estamos à distância de um clique. A crônica da noite que eu proponho para vós é ideologia. Anteriormente eu havia preparado um tema acerca da ideologia de gênero, mas depois de verificar e estudar um pouco sobre o tema, eu pude encontrar vídeos no YouTube maravilhosos com professores, religiosos, filósofos, acadêmicos. Há muita gente boa falando acerca do tema, portanto eu cheguei à conclusão que eu sou a pessoa menos indicada para falar acerca desse tema, que eu não tenho domínio sobre tal matéria. Apenas conheço a ideologia de gênero através desses vídeos maravilhosos que nos ensinam um pouco sobre isso. Como eu não estou preparado para falar sobre esse tema, não vou falar de ideologia de gênero, não. Eu resolvi que eu vou falar de outra ideologia. Então eu vou falar sobre a ideologia nazista. A ideologia nazista, ela nasce na mente de um homenzinho de pouco mais de 1,5 metro de altura, de natural histérico, sofrendo de alucinações e possessões adversas. Esse homem insurge do nada, encontrou guarida num minúsculo partido e a partir daí ele começou a alienar as mentes aqui e acolá com a ideia antissemita, a ideia ou ideal nazista, tornando-se uma ideologia e ganhando corpo, ganhando apologistas em toda a Alemanha. E esse homem foi crescendo de tal modo que ele foi aclamado chanceler, o Führer, o líder da Alemanha, Adolf Hitler. Homem pequeno de porte, mas de gigantesco discurso histérico, com capacidade de arrastar multidões. Isso, a comunicação naquela época era bastante precária. Os meios de comunicação, a televisão, ainda em preto e branco, rádio, na maioria dos rádios, ondas moduladas, e os jornais de péssima qualidade. Portanto, o monopólio da comunicação estava entre jornal, televisão e rádio. Não havia muitos meios de comunicação naquela época. Mas era suficiente a televisão. Através da televisão, invadiu-se os lares de toda a Alemanha com a propaganda nazista. Através dos rádios em todo lado, o bombardeamento da propaganda nazista, a propaganda antissemita, invadiu todos os recônditos lugares da Alemanha, todos os lares. Essa propaganda alienou todos os alemães. Mas essa propaganda precisava ir muito mais além. Essa propaganda, ela invadiu com veemência o que havia de mais sagrado na Alemanha, as escolas. Onde as crianças foram bombardeadas com a propaganda antissemita, as crianças foram alienadas a servirem o seu Führer, o seu líder, Adolf Hitler. E essas crianças, uma vez alienadas, rendeu ao Adolf Hitler uma multidão, ou seja, um bando de jovens alienados e abestalhados a erguerem a mão a Hitler, a marcharem sob a bandeira do nazismo. Então, isso é ideologia. O principal alvo de todas as ideologias é sempre as crianças. A ideologia, ela procura atacar sempre as crianças, porque as crianças são os alicerces do futuro. As crianças é que darão continuidade ao serviço da nação, continuidade à raça humana. Então as crianças são os principais alvos de determinadas ideologias. A ideologia comunista também não foi indiferente. A ideologia comunista
atacou com veemência as escolas, preparou, alienou e abestalhou as crianças, obtendo assim um saldo de jovens lunáticos, abestalhados, que defendiam um comunismo torpe e desregulado. Isso se tratando do comunismo que se apregoava naquela época. Hoje o comunismo talvez tenha aprendido um pouco mais sobre o que é ser comunista. Talvez o comunismo hoje em dia não seja tão atrapalhão como era no início, né, da sua trajetória, da sua ideologia, da suplantação da sua ideologia. Então a suplantação do comunismo através da ideologia começa então, invade naturalmente os lares com a propaganda, e o alvo principal foram as crianças. Em Portugal, falamos Itália, mas eu estou em Portugal, falamos em Portugal, a campanha fascista, o Estado Novo de Dr. Antônio Oliveira Salazar, não foi indiferente. Nós tivemos a Mocidade de Salazar, o Estado Novo de Salazar, havia então a classe estudantil, as crianças eram alienadas desde cedo a servir ao governo fascista e a adorar, idolatrar o governo fascista. O Salazar, né, Dr. Antônio Oliveira Salazar, que foi o governo fascista de Portugal, até nos dias de hoje, em Portugal, as opiniões ainda se dividem. No tempo de Salazar comia-se assim, comia-se assado. O que quer dizer isso? Eu não estou falando de ideologia de gênero. Não, imagina. Então voltamos ao Salazar. Então o governo Salazar divide opiniões até os dias de hoje. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma que Salazar contribuiu de forma positiva para o crescimento da nação portuguesa naquela época, né? Nós temos grandes obras que foram construídas no governo de Salazar, isso ninguém pode tirar. Eu estou na margem sul de Lisboa e a ponte 25 de Abril, que é um grande orgulho nacional, essa ponte, eu diria que Portugal tem grandes obras maravilhosas, mas quem vive na margem sul, quer ir para Lisboa, é um prazer enorme poder passar em cima, né, da ponte 25 de Abril, outrora Ponte Salazar, inaugurada por Salazar. Não resta dúvida que Salazar realizou grandes feitos em Portugal, mas nós falamos de um governo fascista, um governo que impunha o seu governo com pulso de ferro. E as ideologias fascistas invadiam e alienavam as crianças, preparando para servir ao Estado Novo de Dr. Antônio Oliveira Salazar. Mas durou 40 anos esse sistema de governo, acabou com a Revolução de 25 de Abril de 1974, pôs fim então ao sistema de governo fascista. Então a ideologia nazista, fascista e comunista, eu não estou falando de ideologia de gênero. Ideologia nazista, fascista e comunista, né? E depois tem outras ideologias absurdas que apareceram no mundo. Exemplo de Jim Jones, vocês conhecem a história de Jim Jones, né? Um maluco com umas ideias fora do contexto, e todo mundo sabe o suicídio coletivo que Jim Jones cometeu na América naquela altura, né? Fez com que as pessoas se suicidarem, beberem veneno. Portanto, tudo partiu do princípio de um Jim Jones. Um louco tem uma ideia, e essa ideia, se ela é compartilhada com outros, e os outros aderem a essa loucura, naturalmente cria-se um mundo, ou seja, um submundo de loucos. Assim declama Fernando Pessoa no seu singelo poema: minha loucura que outros a leve consigo. O que é o homem sem a loucura?
uma besta fera que procria ou um mero cadáver que adia? Bom, essa loucura de Fernando Pessoa, né, que é um extrato do poema, uma frase do poema de Fernando Pessoa, fala assim de uma certa loucura que ele próprio fala que outros a tomem. Portanto, até a poesia, tão belíssima poesia que o poeta escreve, né, nós podemos interpretar uma poesia de várias maneiras. Né? Várias maneiras. Né? Nós podemos interpretar os Lusíadas de várias maneiras. Né? Quem conhece verdadeiramente a alma da poesia é o poeta. Quem conheceu a verdadeira alma dos Lusíadas foi Camões, e daí em diante. Eu tenho aqui, né, essa caixa. A ideologia não é ideologia de gênero. Eu não estou falando de ideologia de gênero, né? A ideologia, qualquer ideologia, vamos falar da ideologia do sapo, por exemplo. O homem tem uma ideia que todos os homens devem andar igual sapo. Andar na lagoa, virar sapo durante uma semana e virar gente durante uma semana. Ideologia do sapo. Né? Então, o homem teve a ideologia do sapo e vai apregoar a ideologia que toda gente tem que se transformar em sapo uma vez por semana. Né? Mas o que está por trás dessa ideologia, dessa ideia de transformar o homem em sapo durante uma semana, tem uma Pandora, tem uma caixa. Dentro daquela caixa, ele é o núcleo da sua ideia, ele jamais expõe o núcleo da sua ideia. Ou seja, o que ele pretende alcançar com essa ideia. Aí é que mora o perigo. Toda ideologia, ela tem um núcleo, que só é detentor desse núcleo a minoria ou o próprio criador da ideia. Está aqui o núcleo, está lá dentro. Vocês não imaginam o que eu tenho aqui dentro, né? Não é a minha ideia, mas tem alguma coisa aqui dentro. Né? Então, quem cria uma ideia tem um núcleo da ideia. E ele faz um rascunho para transmitir essa ideia para os demais, para que essa ideia transforme numa coletividade e numa ideologia. Então, quando esse núcleo, né, é aberto, é na altura em que a pessoa atingiu verdadeiramente o seu objetivo. Mas é preciso para lançar... Não estou falando de ideologia de gênero não, viu gente? Não, jamais. Eu não sou uma pessoa nem preparada para falar de ideologia de gênero. Portanto, se vocês quiserem saber acerca de ideologia de gênero, vá na internet, vá em muitos vídeos no YouTube, vocês podem pesquisar um pouco sobre a ideologia de gênero e vocês poderão decidirem se ela é boa para os vossos filhos, se ela vai contribuir para o crescimento dos vossos filhos, se ela vai contribuir para a moral, para o caráter dos futuros cidadãos que vamos ter, e vocês é que vão decidir. Né? Não, e esse tema comigo não bate, porque eu não sou preparado para falar da ideologia de gênero. Então voltamos ao núcleo. Então toda ideologia, ela possui um núcleo, uma alma. E essa alma é obscura. Como essa alma é obscura, os sequíticos, os seguidores, os apologistas, não conhecem a alma da ideia. Mas essa ideia precisa arrastar uma multidão. Então, quem teve a ideia, criou-se um núcleo, base, e depois vai expandir as suas ideias. Então vamos procurar uma classe de pessoas menos favorecida pela sociedade, uma classe de pessoas que sofrem muito por algum motivo qualquer, uma categoria de pessoas. Encontramos então o nosso minúsculo partidozinho, que são essa base de pessoas. Então essas pessoas, na verdade, vão servir de buchas de canhões para
o serviço da ideologia quando ela está literalmente suplantada. Ok? Então, toda ideologia precisa de arrastar seus sequíticos. É preciso encontrar pessoas vulneráveis, fracas, pessoas que se sentem fragilizadas na sociedade, maltratada, enfim, grupos de pessoas, minorias étnicas, precisa encontrar essas pessoas, porque essas pessoas que vão engrossar as fileiras até que elas atinjam o seu objetivo e a sua total suplantação. Uma vez que atingiu isso, esse núcleo, essa multidão de desfavorados vão servir de bucha de canhão para os objetivos finais da ideologia. Então toda ideologia procura sempre pessoas com ideias fracas para suplantação. Depois o núcleo, não. O núcleo, não. Então, as ideologias, tanto nazista, fascista, comunista, e entre outras que surgiram aí, mundo afora, que há tantas que não podemos falar de todas, há tantas que surgiram nesse mundo, as ideologias têm um objetivo final. E para esse objetivo final, eles passam em cima de todos e todos. Eles não questionam se a criança A ou B quer ser bombardeada com sua ideia. Elas impõem. Um pai que é minimamente racional, que tem um filho na escola, eu acredito que só mesmo com a força da autoridade ele vai admitir que uma ideologia contrária à natureza do seu filho possa suplantar essa ideia na mente do seu filho e abestalhar o filho. Porque o pai cria um filho com muito amor e carinho. Isso tratando de ideologias, há muitas no mundo. Como vocês sabem, eu não falei em absolutamente nada de ideologia de gênero, porque não é o meu assunto. Mas, resumidamente, eu tenho aqui uma cavaca debaixo da unha, que eu tenho que estar arrancando assim, sabe? Então, minha gente, ideologia, tem que ter cuidado com ideologia. Ela só presta se ela for comprovada cientificamente e tiver uma utilidade que sirva para o progresso de uma nação e de um povo. Como eu disse para vocês, eu não sou uma pessoa preparada para falar de ideologia de gênero, mas eu vou dizer o que eu acho da ideologia de gênero. Eu tenho aqui uma bolacha de água e sal que está dentro dessa caixinha. E eu penso sobre a ideologia de gênero o seguinte. Essa ideologia será boa para dividir opiniões, dividir famílias, dividir políticas, separar o homem de Deus. Muito boa noite para todos vocês. Foi um gosto muito grande esse bocadinho de prosa com vós.